Bom, aqui vamos começar matrizes, tá? Assunto este muito importante em matemática e que tem muitos detalhes, beleza? Que a gente precisa conhecer. Mas antes de tudo, antes de a gente chegar nesses detalhes, nas propriedades, vamos começar bem do início, conhecendo o que é uma matriz, os tipos de matrizes, tá? Como se escreve uma matriz, beleza? E fazer alguns exercícios aqui para a gente poder colocar em prática. Bom, matriz. O que seria uma matriz? Uma matriz nada mais é, tá? Uma matriz nada mais é do que uma forma de organizar números, tá? Em forma de tabela. Então, uma tabela, né, tem linha e coluna, ou linhas e colunas. Pode ter uma linha só, como pode ter várias linhas, assim como pode ter apenas uma coluna, ou pode ter várias colunas, beleza? Então, para começar, uma matriz A, então a gente diz que uma matriz A é do tipo MXN ou M por N, esse X representa por, tá? M por N, quando essa matriz é formada por M linhas e N colunas. É sempre nessa ordem, linha, coluna, tá? Então, se eu digo que uma matriz é 3 por 4, é 3 linhas, 4 colunas. Sempre nessa ordem, linha, coluna, tá? Primeira regra aí, linha, coluna, beleza? 3 por 4, né? Esse X aqui, se você pegar alguns materiais, assim, se você for agora no seu armário, na sua geladeira, vai ter algo desse tipo. 1 metro, você vai comprar uma mesa. Tá? Vai numa loja, vai comprar uma mesa, lá vai ter. Essa mesa é 1 metro por 2 metros, tá certo? Esse X, né? Lá vai representar largura e comprimento. Aqui, tá? Em matrizes é linha e coluna. Então, esse X é por, né? Então, 3 por 4. É para dar... Isso aqui dá a dimensão da matriz. Certo? Beleza. Então, basicamente, uma matriz é isso, tá? Uma forma de organizar os números na forma de linha e coluna. A gente diz que uma matriz é do tipo M por N, quando, né? M linhas e N colunas. Vamos lá, vamos ver alguns exemplos. Só para começar. Exemplos. Vamos lá, uma matriz A. Seguinte. E como é que a gente... Agora que eu vou mostrar como é que a gente escreve essa matriz. Talvez você já tenha visto. Tá? Se não for sua primeira vez estudando matemática, você já deve ter visto. Mas aqui, de todo jeito, eu vou mostrar. Coloca esses braços, tá? Então, ó. E dentro aqui, dentro dessas chaves, a gente coloca os números separadamente. Então, 3. Vamos lá, vou fazer uma matriz qualquer aqui. 3 menos 1, 0. 10. Sei lá, π. E número de Euler, 1e. Tá, tanto faz. Só para a gente poder começar a entender. Bom, então eu organizei os elementos na forma de linhas. As linhas são essas aqui, tá? E colunas. Bom, quantas linhas e quantas colunas aqui a gente tem? Essa matriz A, de exemplo aqui, ela tem 2 linhas e 3 colunas. Ou seja, é uma matriz 2 por 3. Tá? Então,
para eu não estar escrevendo 2 linhas, 3 colunas, 2 por 3, tá? Bom, assim como aqui eu representei por esses braços, tá? Colchetes, também chamados de colchetes. Mas também, vamos fazer, no segundo exemplo aqui da matriz B, a gente pode usar parênteses, certo? 1, vamos lá. Menos 2, 2, 1 meio e 0. Tá? Um exemplo. Então a gente também pode representar a matriz por parênteses, tá? Faz os parênteses e organiza os elementos por linhas, né? Primeira linha, segunda linha, terceira linha e colunas. Primeira coluna, segunda coluna. Vamos lá. Essa matriz B, ela é formada por 3 linhas e 2 colunas. Ou seja, é uma matriz 3 por 2. Beleza. Bom, acontece que eu prefiro, tá? Aqui, para mim é mais fácil escrever assim, ó, usando colchetes, certo? Mas você pode usar tanto parênteses quanto colchete. Aqui, no meu caso, fica mais fácil para mim escrever colchete. Então, durante as explicações, as aulas, eu vou estar usando colchetes, tá? Mas aí você pode usar parênteses, vai da sua preferência. Tanto faz. Realmente tanto faz. Pra mim é mais por questão de estética mesmo. Eu acho mais bonito assim. Vamos lá. Terceira matriz aqui de exemplo. Bom, lembra que eu falei que pode ter uma coluna ou uma linha, ou várias linhas e várias colunas? Aqui é um exemplo. Aqui nós temos uma matriz que tem 1, 2, 3, 4 linhas e uma coluna, tá? Também é possível acontecer isso. Então nós temos 4 linhas e uma coluna. Ou seja, é uma matriz 4 por 1. Sempre na ordem linha coluna, tá? Nunca se esqueça disso. Bom, se existe matriz que tem apenas uma coluna, também existe matriz que tem uma linha. Então, vamos lá. 0, 10, π, 5, menos 1. Aqui temos uma linha, tá? E uma, 2, 3, 4, 5 colunas. Ou seja, é uma matriz 1 por 5. Beleza. Até agora eu fiz aqui alguns exemplos que linha é diferente a quantidade de linha é diferente da quantidade de colunas. Mas também existem as matrizes, e essas são as principais que a gente mais vai trabalhar, tá? Que são as matrizes que têm mesma quantidade de linha ou coluna. Tá? A gente vai conhecer essas matrizes, tá? Lá quando a gente estiver falando sobre matrizes especiais, que são as matrizes quadradas. Quadrada por quê, né? Forma um quadrado, porque a quantidade de linha é igual a quantidade de coluna. Então, aqui, ó. 2 linhas e 2 colunas, ou seja, 2 por 2.
ou apenas matriz quadrada de ordem 2. Mas isso aí a gente vai ver futuramente. Beleza? Bom, então é isso, tá? Essa aula de introdução é pra gente conhecer as matrizes, beleza? Conhecer o que é uma matriz, que é essa forma de organizar os números. A gente pode representar por colocar esses números dentro de colchetes ou dentro de parênteses. E que isso aqui significa a quantidade de linhas pela quantidade de colunas, tá? Sempre na ordem linha-coluna. Tranquilo? Tá, por enquanto é isso mesmo. Beleza? Tem muito mais coisa que a gente vai ver sobre isso. Operações, significado de algumas coisas, operações que a gente pode fazer dentro de uma matriz, operações que a gente pode fazer entre duas matrizes, fazer transformações, tá? Tudo isso a gente vai vendo aos poucos, beleza? Então aqui foi para conhecer o que é uma matriz. Certo? Bom, vamos ver aqui as notações. Nem sempre a gente vai poder estar escrevendo as matrizes, tá? Da forma completa. Muitas vezes a gente tem que simplificar, né? Num texto a gente não pode estar escrevendo isso tudo. Às vezes uma matriz é muito grande, beleza? E às vezes faz parte de um problema a gente saber escrever uma matriz, beleza? Determinar os seus elementos, tá? Então, para isso, vamos ver as notações, né? Uma forma simplificada de escrever uma matriz. Vamos lá. Uma matriz M, tá? Então vamos com calma aqui. Uma matriz M pode ser escrita da seguinte forma: matriz M, em vez de eu abrir aqui e escrever os elementos, posso fazer o seguinte: essa matriz M é igual aos elementos I, J, tá? E vamos supor que essa matriz tem M por N, né? M linhas, N colunas. Mas afinal, M por N a gente já sabe, né? Então a gente já sabe que essa matriz M tem M linhas, N colunas, tá? Já sabemos a ordem. Mas quem seria esse AIJ? Esse AIJ são os elementos da matriz, tá? São os elementos... Peraí, são não. É o elemento, tá? É o elemento de linha I e coluna J. Então, no caso, o que é que eu escrevi aqui? Essa matriz M, os elementos, tá? São os A e J, ou seja, os elementos de linha I e coluna J. Calma, vai ter muito tempo pra gente entender perfeitamente isso aqui. Só estou começando. Esse I, esse I, ele representa o elemento de linha I, tá? Então, esse I, ele pode ser um desses elementos aqui. 1, 2, 3, até o M. Seu valor máximo é o M, que é a linha máxima, né? Assim como o J, ele pode assumir um desses valores. Aliás, ele vai assumir todos esses valores. 1, 2, até o seu valor máximo, que é N, tá? Beleza. Tá, isso aqui foi uma forma simplificada. Vamos colocar isso na prática. Então, essa matriz M, ó, no caso, a localização desse elemento é linha 1, coluna 1, tá?
linha 1, coluna 2, linha 1, coluna 3, assim, tá? Linha 1, coluna, o máximo valor do I é o quê? M, né? Porque é a quantidade de colunas da matriz. Vamos lá. Esse elemento aqui vai estar em que linha? Linha 2, né? Linha 2 e na primeira coluna. Então, é a 2, 1. Aqui vai ser linha 2, coluna 2. Linha 2, coluna 3. Assim até linha 2, coluna M. Bom, linha 3, tá? Beleza. Vai continuar. 1, 2, aí continua até o elemento de linha N, tá? Pera aí. M linhas, N colunas. Eita. Desculpa, na verdade aqui é N, tá? Porque minha matriz tem N colunas e M linhas, tá? Então, 1, 2, até M. Porém, eu sei que aqui é a primeira coluna. Esse elemento vai estar na linha M e coluna 2. Esse elemento é linha M, coluna 3. Isso segue-se até o último, que seria linha M, coluna N, tá? Então, tudo isso aqui. E aí, para não escrever isso tudo, né, a gente pode simplificar e escrever assim: elementos de linha em coluna J da matriz M por N, entendeu? Enfim, mas isso aqui é bom para a gente aprender a localizar os elementos, tá? Por exemplo, vamos voltar aqui. Na matriz A, quem é esse elemento aqui? Qual a localização dele? Ele é o elemento de linha 1 e coluna 2. Então, o elemento de linha 1, coluna 2 é igual a menos 1. Esse aqui, aliás, o π, ele é o elemento de linha 2, coluna 2. Então, o elemento de linha 2, coluna 2 é igual ao π, entendeu? Então, esse índice aqui, tá, do elemento, linha I, coluna J, isso aqui serve para localizar os elementos, tá? Identificar a posição. Tranquilo? Vamos ver um exemplo. Então, por exemplo, vamos pegar a matriz A lá do início. 3 menos 1, 0. 10, π e E, Euler. Vamos lá, nessa matriz, a gente tem que... Quem é o elemento da linha 1, coluna 1? Linha 1, coluna 1, 3. Quem é o elemento da linha 2, coluna 3? Vamos lá, linha, aí vai linha 1, linha 2 e coluna 3. É o Euler. Quem é o elemento da linha 1, coluna 3? O elemento da linha 1, coluna 3 é o 0. Beleza? Por último, sei lá, só para completar mesmo. Quem é o elemento da linha 2, coluna 1? O 10. Certo? Então,
esse A com esse índice é o elemento, tá? Serve para localizar o elemento. Tranquilo? Vamos ver alguns exemplos aqui. Já dá pra gente resolver alguns problemas. Construa a seguinte matriz. A igual aos elementos de linha I em coluna J, 3 por 3, tal que o elemento de linha I e coluna J é igual a o valor da linha menos o valor da coluna. Bom, vamos lá. Esse tipo de problema é bem comum. É um dos primeiros que a gente aprende a resolver, um dos primeiros que aparece em matriz. E é bem comum e é muito importante entender, tá certo? Também é questão de prova, tá? Isso aqui já é questão de prova, como a gente vai ver algumas questões de prova no final, desse mesmo tipo. Beleza? Então é importante entender isso aqui para já começar a se acostumar. Além de ter que saber resolver isso aqui, é importante para a gente se acostumar e se familiarizar com essa linguagem, tá certo? E entender bem essas coisas. Vamos lá. Então o que ele está dizendo aqui? É uma matriz 3 por 3, então I vai ser de 1, 2, 3, assim como J, 1, 2, 3, tá? E os elementos de linha em coluna J, a gente vai pegar o I e subtrair do J. Como assim? Vamos fazer devagar. Então, essa matriz A é 3 por 3, então vai ficar assim, ó. Aqui o elemento linha 1, coluna 1, linha 1, coluna 2, linha 1, coluna 3. Aqui, linha 2, coluna 1, linha 2, coluna 2, linha 2, coluna 3. Aqui, linha 3, coluna 1, linha 3, coluna 2, linha 3, coluna 3. Beleza? Então, a matriz na forma genérica, essa aí, 3 por 3, ela é assim, tá? Como é que a gente vai encontrar seus elementos, o valor correto deles? Isso aqui é na forma genérica. Ele deu a condição, ele deu a ordem, ele deu o comando. Tá? Esse aqui é o comando. Para a gente encontrar os valores certos. Bom, ele fala, do elemento da linha I, coluna J, a gente vai pegar o I e subtrair o J. Ou seja, em 1, 1, a gente vai fazer 1 menos 1. Em 1, 2, 1 menos 2. 1, 3, 1 menos 3. Tá? Porque, veja, o elemento de linha 1, coluna 1, vai ser 1 menos 1. De acordo com o comando. Bem simples, né? Aqui 2 menos 1, 2 menos 2, 2 menos 3, 3 menos 1, 3 menos 2, 3 menos 3. Portanto, a matriz A vai ser igual, bom, 0, menos 1, menos 2. 1, 0, menos 1. 2, 1, 0. Pronto. Tá? Então, entendeu a importância de escrever assim? É porque pode existir um comando que a gente vai encontrar os elementos. Beleza? Vamos ver outro exemplo. Vamos lá. Construa a seguinte matriz. B vai ser a matriz dos elementos. Ó, como é que a gente lê isso, né? Novamente, como é que a gente lê isso? Matriz B vai ser igual a matriz dos elementos de linha E, coluna J, de 3 linhas, 3 colunas, né? 3 por 3. Tal que os elementos de linha I em coluna J vão ser iguais a 1 se o valor da linha for igual ao valor da coluna e 0 se o valor da linha for diferente do valor da coluna. Deu um comando aqui, uma condição. Tá?
Então vamos lá, devagarzinho aqui, porque a gente está começando. Futuramente, tá? Eu já espero que você já consiga resolver isso aqui de cabeça. Não de cabeça, né? Mas já entenda se eu pular algumas etapas. Então, aqui, ó. Como é que estamos no começo, vamos fazer bem devagar. Pra ninguém ficar perdido. Ó, linha 1, coluna 1. Linha 1, coluna 2. Linha 1, coluna 3. Linha 2, coluna 1. Linha 2, coluna 2. Linha 2, coluna 3. Linha 3, coluna 1. Linha 3, coluna 2. Linha 3, coluna 3. Show? Show de bola. Beleza. Qual é o... Eu já vou colocar aqui porque já vai vir... Quando eu colocar já vai vir a resposta. Bem simples. 1 se I igual a J. Bom, veja que I igual a J são esses elementos. 1, 2, 2, 3, 3. Tem um nome especial para isso aqui, que é a diagonal principal, que a gente vai estudar futuramente. Mas já para adiantar, tá? Isso aqui é chamado de diagonal principal. São esses elementos em que 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, tá? E isso aqui, tá? Só ocorre em matrizes quadradas. Ou seja, quando linha é igual a coluna. Enfim, mas calma que isso aí a gente vai estudar futuramente. Mas vamos lá. Então, é aqui que isso vai ocorrer. Porque são os únicos elementos em que I igual a J, né? 1, 2, 2, 3, 3. Então, e quando forem diferentes, ou seja, o restante vai ser igual a 0. Tá? Porque, ó, 1 diferente de 2, tá? 1, 3, 2, 3, enfim. Então, dá pra gente fazer de cabeça. 1, 0, 0, 0, 1. 0, 0, 0, 1. Isso aqui tem um nome para esse tipo de matriz. Se chama matriz de identidade. Que é justamente quando tudo é 1 e o resto é 0. Como eu falei, matriz é um assunto que tem muito detalhe. Tem muito nome, mas que a gente aos poucos vai conhecer, tá? Então, tá aí a matriz B. Vamos para mais outra. Construa a seguinte matriz. A matriz vai ser a matriz C de elementos de linha I, coluna J, 3 por 3, tal que o elemento de linha I, coluna J, vai ser igual a 1 se a soma da linha com a coluna for igual a 4 e 0 se for diferente de 4. Interessante. Então vamos lá. Aqui vai ser linha 1, coluna 1, linha 1, coluna 2, linha 1, coluna 3, linha 2, 1, C, 2, 2, C, 2, 3, C, 3, 1, C, 3, 2, C, 3, 3. Beleza. E aí? Bom, aqui já vai vir a resposta. Bom, vai ser 1 se 1i mais j igual a 4. Aqui dá 2, 1 mais 2, 3. Aqui dá 4. Então, vamos identificar os que vão dar 1. Esse aqui é só somar, tá? 2 mais 1, 3, 2 mais 2, 4. Esse aqui e esse aqui, né? 3 mais 1, 4. Esses vão ser igual a 1. O restante que dá diferente de 4, ó. 1 mais 1, 2. Né? 1 mais 2, 2 mais 1, 3, 2. Aqui dá 6, aqui dá 5. Então, esses elementos vão ser igual a 1.
Então, e o restante 0. Então, vai ficar 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0. Pronto. Essa é a matriz C. Seja A uma matriz 3 por 2, definida pela lei. O elemento de linha I, coluna J, vai ser 1, se igual a J, I ao quadrado, se I diferente de J. Então, matriz A, 3 linhas e 2 colunas. Vamos lá. Linha 1, coluna 2. Linha 1. Eita, linha 1 já. É linha 1, coluna 1. E aqui, linha 1, coluna 2. Linha 2, coluna 1. Linha 2, coluna 2. Linha 3, coluna 1. Linha 3, coluna 2. Né? Veja aqui, ó, esse 3, 2 vai ser sempre igual a isso aqui. Enfim, né? Matriz aqui, ó, 3 por 2. 3 linhas, 2 colunas. Beleza. Vamos construir. Bom, vai ser 1 se I igual a J. Ou seja, né? O valor da linha é igual ao valor da coluna. Isso ocorre para apenas esses dois caras. Beleza, então esses dois caras vão ser igual a 1. Já posso até colocar. Aqui vai vir outro elemento, né? Então aqui estamos 1. Beleza. Vai ser I ao quadrado se I diferente de J, ou seja, para todo o restante. Então, e vai ser I, né? I é esse primeiro valor, que é o valor da linha. Então, aqui vai ficar 1 ao quadrado. Esse aqui, 2 ao quadrado, né? Esse aqui, o de baixo, 3 ao quadrado. E esse aqui também, 3 ao quadrado. Então, vai ficar 1, 1, 4, 1, 9, 9. Beleza? Bom, chegamos já numa questão de prova. Como eu falei, esse tipo de problema já é questão de prova, que você vai ver em provas, tá? Mas como eu falei, o importante é a gente praticar para se familiarizar mais com essas escritas, tá? Com esse assunto. Seja a matriz A de elementos I coluna J, 2 por 2, tal que o elemento de linha coluna J é I ao quadrado menos J ao quadrado. A soma dos elementos de A é igual a quanto? Vamos construir a matriz A. É 2 por 2. Então, duas linhas, 2 colunas. Então, linha 1, coluna 1. Elemento de linha 1, coluna 2. Elemento linha 2, coluna 1. Elemento linha 2, coluna 2. Vamos lá. Vai ficar como? Bom, o elemento de linha I, coluna J, vai ser módulo de I ao quadrado menos J ao quadrado. Beleza. Então, aqui vai ficar módulo de 1 ao quadrado menos 1 ao quadrado. O outro elemento, esse aqui de linha 1, coluna 2, vai ser módulo de 1 ao quadrado menos 2 ao quadrado. Esse elemento, módulo de 2 ao quadrado menos 1 ao quadrado. Esse outro elemento, 2 ao quadrado menos 2 ao quadrado. Show? Bom, o menos 1 é 0. Módulo de 0 é 0. Aqui vai ficar módulo de 4 menos 1, né?
que é 3. E módulo de 3 é 3. Aqui fica 1 menos 4. Módulo de 1 menos 4, que é módulo de menos 3. E módulo de menos 3 é 3. Aqui, 4 menos 4, 0, né? Módulo de 0 é 0. Pronto. Bom, a soma, então, vai ser 0 mais 3 mais 3 mais 0, 6. Letra B. É A 2009. Seja a matriz A, formada pelos elementos de linha em coluna J 2 por 2, tal que o elemento de linha em coluna J vai ser 0, se I for igual a J, I mais J se I for diferente de J. O interessante é que essas questões, tá, de prova, elas conseguem ser bem criativas em algumas situações. Então vamos lá, é 2 por 2, elemento linha 1, coluna 2. Se você não tiver vontade de fazer direto, tá, eu recomendo fazer assim. Coloca primeiro os elementos, faz com calma, tá? Para não se perder. Ó, já ia me perder aqui, ó. Linha 1, coluna 1. Linha 1, coluna 2. Linha 2, coluna 1. 2, coluna 2. Beleza. Você também pode fazer separadamente, tá? Faz assim, ó. 1 igual a... Aí vem a condição e calcula. Como é que vai ficar isso aqui? Deixa eu ver. Nem eu entendi de primeira. Vou entender agora. 0 se I for igual a J. Ou seja, I igual a J, o valor da linha igual ao valor da coluna, é sempre esses elementos aqui, tá? Então, vai ser 0. Beleza, 0 e 0. Esses outros dois. Quando I for diferente de J, que são esses dois casos, a gente vai somar os dois, né? Então, 3 e 3. Então, a soma dos elementos igual a 6. Ora, parecido, né? Parecido com a questão anterior, de 2020. Às vezes eles repetem bastante algumas coisas. Só mudou o comando, né? Mas o comando que ele deu aqui, na questão anterior, deu o mesmo efeito que esse outro comando. Claro, porque as matrizes são 2 por 2, se fosse 3 por 3 seria um pouco diferente. Enfim. Resposta letra C. É a 2011. Na matriz A, formada aqui, tá? Faltam dois elementos. Esses dois aqui. Se nessa matriz o elemento de linha 1, coluna J, é dado por 2i menos J, a soma dos elementos que faltam é quanto? Seguinte, tá? Já tá tudo certo. Agora, esse elemento aqui é o de linha 2, coluna 1. Bom, como ele fala, vai ser 2i menos j, então é 2 vezes 2 menos 1. Bom, 4 menos 1, 3. E o outro elemento que falta aqui, ele pertence à linha 3, coluna 2. Então, seu valor vai ser, de acordo com o comando, 2 vezes 3 menos 2. 6 menos 2, 4. Beleza? Então, a soma vai ser do elemento de linha 2, coluna 1, mais o elemento de linha 3, coluna 2, que é o 3 mais 4 igual a 7. Letra C. D. Por um momento eu achei que ia dar 6 de novo. Enfim,
Tá aí alguns exemplos para a gente ver esse conceito inicial, tá? A respeito dessa notação. Beleza? Bom, vamos falar sobre igualdade de matrizes. Isso aqui já é uma parte das operações entre matrizes, tá? Começa por aqui já, que a gente vai ver a condição para duas matrizes serem iguais. Acho que já deve você já deve ter uma noção do que é necessário para que duas matrizes sejam iguais. Mas mesmo assim eu vou falar. Então, vamos considerar duas matrizes. Sejam uma matriz A, formado pelos elementos de linha I, coluna J, tá? M por N, e B, uma outra matriz formada por elementos de linha I, coluna J, M por N. Beleza? Bom, teremos A igual a B. Duas matrizes podem ser iguais, tá? E qual é a condição? Essas duas matrizes vão ser iguais quando o elemento de linha I e coluna J da matriz A for igual ao elemento de linha I e coluna J. Mas qual linha e qual coluna? Todas. Para todos I e J. Tá certo? Então, os elementos correspondentes têm que ser iguais. Então, o elemento da linha 1 e coluna 1 da matriz A tem que ser igual ao elemento da linha 1 e coluna 1 da matriz B. Assim, sei lá, como o elemento da linha 3 e coluna 2 de A tem que ser igual ao elemento da linha 3 e coluna 2 de A. Isso para todos, tá? Todos têm que ser iguais. E aí eu vou ter as matrizes iguais. Bom, poderia escrever assim. A igual a B. Se e somente se os elementos correspondentes, tá? Você pode entender assim, os elementos correspondentes forem iguais. Ou seja, IJ igual a BJ para todo IJ. Beleza, isso aqui é uma formalidade. Na prática é mais simples. Vamos ver um exemplo. Vamos ver um exemplo. Seja A. Isso aqui já abre um leque de vários novos problemas que a gente pode ver a respeito de matriz. Então, seja a matriz formada pelos elementos x-1. Normalmente isso vai acontecer, né, quando os elementos forem indeterminados. Z mais 3, Y e 2W menos 1. E outra matriz B, formado pelos elementos 2, 3, 4 menos 1. Bom, vamos supor que eles são iguais. Se é igual a B, então, veja, se as matrizes são iguais, então os elementos correspondentes também são iguais. Então, por exemplo, o que eu digo correspondente, quando eu digo correspondente, eu quero dizer que ocupa a mesma posição. Então, esse elemento da primeira linha e primeira coluna tem que ser igual a esse. Então, vamos determinar x, y e z para que
A seja igual a B. Então, ó, x menos 1 tem que ser igual a 2. Ou seja, x igual a 3. Z mais 3 tem que ser igual a 3. Ou seja, z igual a 0. Y igual a 4. E 2w menos 1 igual a menos 1. Bom, dá w igual a 0. Ok? Então, veja, se x igual a 3, z igual a 0, y igual a 4 e w igual a 0, teremos A igual a B. Basta um ser diferente para as matrizes serem diferentes, tá certo? Se, por exemplo, x for igual a 2, vamos supor que x é igual a 2, dá 1, né? 2 menos 1, 1. Bom, já não vai ser, tá? Basta um elemento ser diferente para as matrizes ser diferentes. As matrizes vão ser iguais quando todos os elementos correspondentes forem iguais. Todos, 100%, sem exceção. Tranquilo? E nem preciso dizer que uma das condições fundamentais para duas matrizes serem iguais é que as duas têm que ser da mesma ordem. Tem que ter a mesma quantidade de linha e a mesma quantidade de coluna. Acho que eu preciso nem dizer isso. Tá? Tá bem implícito isso. Tranquilo? Então, matrizes iguais quando todos os elementos correspondentes forem iguais. Tranquilo? Isso aí, tá? A gente vai usar em futuros problemas. Beleza? Certo. A gente já viu o que é uma matriz, né? Uma forma de organizar números por linhas e colunas. Vimos também como representar uma matriz, na parte ali de notação. E quando duas matrizes são iguais. Beleza. Agora vamos começar a especificar um pouco mais. Vamos estudar em mais detalhes agora. Ver as matrizes especiais. Porque quando uma matriz tiver um formato, ela vai ter um nome. Quando os elementos seguirem uma ordem, ela também vai ter um nome. Como a gente vai ver aqui. Então a primeira delas que a gente vai estudar é a matriz quadrada. Que é uma das o principal tipo de matriz que a gente vai estudar. Tá certo? É a matriz que a gente mais vai trabalhar, que você mais vai ver em questões, que você mais vai ver nas provas, é a matriz quadrada. Não que as outras também não apareçam, mas é que as matrizes quadradas, existe uma operação que a gente vai ver futuramente, que chama calcular o determinante de uma matriz, que ocorre só em matriz quadrada, que é algo que a gente vai ter uma aula só para isso, tá? Então, as matrizes quadradas trazem algo muito especial, tá? Então, vamos lá. Mas o que é uma matriz quadrada? Eu já falei anteriormente, mas vamos falar de novo. Uma matriz quadrada é quadrada quando m igual a n. O que significa isso? Quando o número de linha é igual ao número de coluna. Porque quando você organiza os elementos de tal forma que tem mesma quantidade de linha, mesma quantidade de coluna, o formato da matriz fica quadrado, né? E quando m é diferente de n, ou seja, uma matriz que tem diferente número de linha, diferente número de coluna, ela é retangular. É fácil. Se não é quadrada, é retangular. Simples. Bom, vamos lá. Então vamos fazer uma matriz genérica de n linhas, já que m igual a n, eu vou focar no n, tá? A gente
a ordem da matriz é mais dita por n. Então, já que m igual a n, vamos a n. De n linhas, n colunas. Então, a forma genérica, tá? Então, aqui, ó, o elemento de linha 1, coluna 1, linha 1, coluna 2. A gente já sabe, né, onde isso vai chegar. Linha 1, coluna n. Aqui, linha 2, coluna 1, linha 2, coluna 2, linha 2, coluna n. Bom, se eu seguir, né, fazendo, eu vou chegar no elemento de linha n, coluna 1, aqui, linha n, coluna 2, até linha n, coluna n. Veja. N por n, a gente diz matriz quadrada de ordem n, tá? Então, se for ordem 2, é uma matriz 2 por 2. Se for ordem 3, 3 por 3, 3 por 3 e assim por diante. Vamos ver alguns exemplos. Vamos ver alguns exemplos. Vou pegar aqui uma matriz A, 2 por 2, tá? E outra matriz 3 por 3. Ó, em duas linhas, duas colunas. Achou que não ia ter letra em matemática. Olha aí. 3 por 3, tá? Ó, ordem 2. Para não falar 2 por 2, a gente só fala ordem 2. Para não falar ordem 3. Para não falar 3 por 3, falamos ordem 3. Tá, mas tem algo que eu vou apresentar. É algo novo aqui. Algo novo não, já falei. Mas tem mais uma característica na matriz quadrada. Esses elementos aqui, dessa diagonal, esses elementos formam a diagonal principal. Tá? Esses outros elementos aqui, esses aqui, tá? Diagonal principal. Já esses aqui, se existe a principal, existe a secundária. Diagonal secundária. E isso aqui existe em todas as matrizes quadradas, tá? Então aqui também, ó, diagonal, elementos da diagonal principal. E aqui, diagonal secundária. Então quando eu falar, ó, os elementos da diagonal principal, já sabe, né? São esses elementos aqui. Quando eu falar diagonal secundária, são esses elementos na outra diagonal, tá? Isso aí vai ser importante mais pra frente. Mas é bom saber que eles adquirem esse nome. Beleza? Assim, então essa aula aqui, tá? De apresentação das matrizes especiais vai ser isso. Vou apresentar um tipo de matriz e dar um exemplo só pra gente começar a reconhecer, tá? Vamos lá. Já vimos matriz quadrada. Outra matriz que tem um nome especial é matriz diagonal. É uma matriz quadrada. Então, vê. Matriz quadrada, tá? Que a gente já viu. É uma matriz quadrada em que todos os elementos que não fazem parte da diagonal principal, tá? Lembra aí? Diagonal principal. Então, todos os elementos que não fazem parte são nulos.
tá? Apenas, né, vai haver número na diagonal principal. De uma forma matemática, a gente pode dizer assim, uma matriz diagonal é uma matriz A de elementos I, coluna J, tá? É matriz quadrada, então N por N, com o elemento A e J igual a 0, esse é o comando, para todo I diferente de J. Então, vê, lembra dos exercícios que a gente fez de construção de matrizes? Está aí a sua importância, porque a gente começa a se familiarizar mais com isso, porque vai ser importante, tá? Então, vê, a pessoa que pular os exercícios, quando vê isso aqui, vai estranhar muito. Mas quem fez os exercícios, quem acompanhou, já se ligou, tá? Já vai ter uma facilidade maior de entender isso aqui. E de até construir sozinho mesmo essa matriz. Então, vamos ver uns exemplos. Então, ó, um exemplo de uma matriz. 3, 0, 0, 4. Veja, quem não for da diagonal principal é 0. Todos que não for da diagonal principal é 0. Outro exemplo. Então, ó, temos a diagonal principal. Então, fechou a diagonal principal, o restante é tudo 0. Inclusive essa matriz aqui, ó. Porque, vê, mas aí, aqui eu tenho a diagonal principal. Ele não fala nada a respeito da diagonal principal. Então eu posso ter essa diagonal principal. Ele não fala que não pode ter zeros, tá? Ele não fala nada em relação à diagonal principal. Então isso aqui também pode ser considerado uma matriz diagonal, tá? Vamos ver outra matriz especial. Bom, próxima matriz especial é a matriz escalar. O que é uma matriz escalar? Uma matriz escalar é uma matriz diagonal, tá? Então, lembra o que é uma matriz diagonal? Onde todos os elementos da diagonal principal são iguais e não nulos. Como é que seria isso na prática? Então, assim, por definição, né, matemática, seria assim. A matriz A, essa matriz A é escalar, tá? Formado pelos elementos linha I, coluna J. É quadrado, então N por N. E vai ser o seguinte. O elemento I de linha I e coluna J vai ser igual a uma constante K quando I for igual a J. Lembra que I igual a J representa a diagonal principal, como a gente viu nos exemplos. E 0, pois se trata de uma matriz diagonal, né? Quando não for da diagonal principal, ou seja, I diferente de J. E esse K, ele é não nulo, ele pode ser qualquer valor real, porém não nulo. Tá? Então, por definição é assim. Ou, tá? Essa é a forma por escrito,
a gente pode representar a matriz genérica. Seria assim. K, né? K, 0, 0, tudo 0, 0, K, 0. Ó, 0, 0, 0, K. Então, veja. A diagonal principal é tudo igual, tá? Tudo esse valor. Exemplo. Exemplo. 3, 0, 0, 3, tá? O K, nesse caso, é igual a 3. Segundo exemplo. 2, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 2. Beleza? E assim por diante. Basta que todos os elementos da diagonal principal sejam iguais. Não pode ser 0. Qualquer valor, só não pode ser 0. E todo o restante 0, tá? Se a gente forma uma matriz escalar. Tranquilo? Bom, próxima matriz especial é a matriz identidade. De todas, essa aqui, pra mim não, né? Ela é a mais importante e pronto. De todas essas matrizes especiais. Ela vai acompanhar a gente por muito tempo. A gente vai ver ela muitas vezes. O que seria essa matriz identidade? É uma matriz escalar. Então, lembrei o que é uma matriz escalar. A gente viu agora. Onde K é igual a 1. Então, por exemplo, aqui onde, ao invés de ser 3, 3, vai ser 1, 1. Aqui, ao invés de ser 2, 2, 2, é 1, 1, 1. Onde K é igual a 1. A gente chama por N, tá? Identidade de ordem N, né? Esse N aqui, ele é a ordem da matriz, tá? Então, IN é a matriz de elementos A e J, N por N, em que esse elemento de linha I, coluna J, vai ser igual a 1 quando I for igual a J, né? Ao invés de ser K, vai ser 1, e 0 quando I for igual a J. Teve um dos exercícios que a gente fez que a gente tratou disso. A gente construiu uma matriz assim. Então, essa é a matriz de identidade, tá? Ou, na forma genérica, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, tá? Todo o restante 0, 1. Nas operações matriciais, eu vou voltar a repetir isso, tá? Mas nas operações matriciais, a matriz de identidade, ela é como se fosse o nosso 1 nas operações algébricas. Eita, desculpa. 0, 0. Beleza? Por exemplo, se eu falar I2, é identidade de ordem 2. Ou seja, 1, 0, 0, 1. Se eu falar I3, eu estou falando identidade de ordem 3.
Ou seja, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Beleza? E assim por diante. I4, identidade de ordem 4, e assim por diante. Tranquilo? Então, essa matriz ela é bem importante. Duvido muito você esquecer dela, ela é bem característica. Quando você vê, né, toda a diagonal sendo 1 e o restante 0, com certeza você vai conseguir se lembrar. As outras nem tanto. Matriz diagonal, matriz escalar, elas, né, sua característica é bem geral, mas isso aqui é bem específico. Vamos lá, próxima matriz especial, matriz triangular superior. Matriz triangular superior é uma matriz quadrada. É uma matriz quadrada em que todos os elementos que estão abaixo da diagonal principal são nulos, né? Só existe a parte superior. Então, por definição, a gente pode escrever assim. A, essa matriz triangular superior, formado pelos elementos de linha em coluna J, quadrada, tá? Vai ser igual a... Seguinte, o elemento de linha igual a J vai ser igual a 0 quando... Aí como é que eu represento os elementos que estão abaixo da diagonal principal? Como a gente vai ver, é quando o I for maior que o J. Tá? Ou seja, ou ó, linha 1, coluna 1, linha 1, coluna 2. Veja que da diagonal principal é igual a J, mas os outros aqui, e acima da diagonal, o I é menor. Tá? Aí, ó. Aqui seria linha 2, coluna 1. Veja que o I é maior que J. Então já vai ser 0. Aqui também, aqui também. Tá? Ó. Aí beleza, tudo restante 0. Tudo isso aqui vai ser 0, tá? Só vai existir elementos... Assim, pode ter 0 aqui acima? Pode. Mas o triangular superior, ele especifica mais aqui. Que tudo vai ser 0. Vamos ver uns exemplos. Então, primeiro exemplo. Essa matriz, ela é triangular superior. 3, 4, 0, 1. Olhando de primeira, né, é difícil reconhecer. Mas se você lembrar da definição, você vai perceber que faz sentido. Segunda matriz. Também é uma matriz triangular superior. Tá?
Para não complicar muito, vamos botar um aqui também. Beleza? Pera aí, acho que eu fiz muito desorganizado. Deixa eu fazer um pouco mais organizado. Quando o espaçamento é igual, fica melhor. Tanto faz um. Vai ficar até melhor para perceber, né? Porque é algo bem visual. Certo? Então, matriz triângulo superior, seguinte. Tudo que está abaixo da diagonal principal é zero. Obviamente, se existe uma matriz triangular superior, vai existir também uma matriz triangular inferior. É o contrário. Então, é uma matriz quadrada em que todos os elementos que estão acima da diagonal principal são nulos. Ou seja, já até deixa escrito aqui. É uma matriz A de elementos de linha em coluna J, né, N por N, tal que o elemento de linha em coluna J vai ser zero quando o I for menor que J. E olha só, o I vai ser menor que J com esses caras aqui, ó. Que estão acima da diagonal principal. Aí vai ser o contrário. Vamos representar aqui. Então, ó, linha 1, coluna 1. Vou fazer o contrário. Linha 2, coluna 1. Linha 3, coluna 1. Linha N, coluna 1. Aqui, linha 2, coluna 2. Eu vou fazer os elementos, depois eu faço os outros. Que estão abaixo da diagonal principal. Linha 3, coluna 2. Beleza. Bom, o restante vai ser 0. 0, 0, 0. Aqui 0, 0. No PDF, né, vai estar tudo mais organizado. Vamos ver um exemplo. Alguns. Aí, 3, 0, 1, 4, né? O elemento que está acima vai ser nulo da diagonal principal. Veja aqui, ó, é só tomar como ponto de referência a diagonal principal, tá? Vamos ver outro. Mais um exemplo, tá? É só tomar como referência a diagonal principal. Veja aqui, os elementos que estão acima é tudo nulo, tá? Chamado de triangular superior. Não tem nenhuma outra propriedade relevante, superior ou inferior, tá? É só uma consequência. Mas mesmo assim, é importante saber, porque às vezes numa questão ele vai falar assim, ó, essa matriz é triangular superior, essa matriz é triangular inferior. E já espera que você saiba. Tá certo?
Matriz simétrica. Bom, esse é um tipo de matriz que tem sua importância, tá? A gente vai voltar a falar dela futuramente. Mas vamos lá, matriz simétrica. Matriz simétrica é uma matriz quadrada em que os elementos são simétricos em relação à diagonal principal. Então veja que todas essas matrizes têm alguma coisa com a diagonal principal, tá? Diagonal principal é sempre uma referência. São simétricos em relação à diagonal principal. Tá, vamos fazer a definição matemática e vamos ver alguns exemplos. É o seguinte, matriz simétrica vai ser os elementos de linha I, coluna J, né? De ordem N, em que A e J, como é que a gente define a simetria? A e J vai ser igual a AJI, tá? Para todo IJ. Por exemplo, A formada pela matriz 1, 4, 4, 5. Ó, se eu pegar a diagonal principal, veja que em cima é como se fosse um espelho de baixo. Por enquanto é fácil ver, né? Porque só tem um elemento. Mas veja, esse elemento é o elemento que? Da linha 1, coluna 2, que é igual ao elemento da linha 2, coluna 1, que é igual a 4, tá vendo? Assim como está escrito na definição. Segundo, B, vamos pegar uma matriz B aqui, de elementos B e J. Vamos lá. Menos 1, 0, 3. 0, 2, 7. 3, 7, 5. Pega a diagonal principal. Tá vendo que os elementos que estão acima, né, como se fosse um espelho dos elementos que estão embaixo, ó. E eles respeitam a definição. Por exemplo, o elemento da linha 1, coluna 2, é igual ao elemento da linha 2, coluna 1, que é o 0. O elemento da linha 1, coluna 3, é igual ao elemento da linha 3, coluna 1, que é igual ao 3. Assim como o elemento da linha 2, coluna 3, é igual ao elemento da linha 3, coluna 2. A quem eu estou me referindo? Ao 7. Então, matriz simétrica é isso, tá? Uma dica, né? É só pegar como referência aí a diagonal principal, tá? Então, essa é a matriz simétrica. Bom, a gente viu matriz simétrica. Por sua vez, também existe a matriz antissimétrica. Tem a ver com simetria também, mas é o seguinte: matriz antissimétrica é uma matriz antissimétrica em que os elementos... Uma matriz antissimétrica que os elementos de simetria possuem, né, sinais contrários, tá? E a diagonal principal é nula. Simples. Por definição, a gente pode escrever matriz antissimétrica, elementos de linha em coluna J, N por N, em que a IJ vai ser o seguinte:
Bom, o elemento de simetria, ou seja, a IJ igual a AJI, menos, no caso, tá? Que é sinal contrário. Quando I for diferente de J. E o elemento de linha I, coluna J, vai ser igual a 0, já que é diagonal principal, né? Quando I igual a J. Tá. Parece um pouco complicado, mas fica mais simples quando a gente vê os exemplos. Então, por exemplo, bom, 0, 4, menos 4, 0. Também, matriz antissimétrica, ela também vai ter uma importância maior futuramente. Então, veja, diagonal principal nula, e os elementos de simetria têm sinal contrário. Vamos ver outro. 0, 4 menos 2. Aqui vai ser menos 4, 0. Vamos colocar 1. Então aqui, ó, se aqui é menos 2, já que é antissimétrica, aqui é 2. Se aqui é 1, aqui vai ser menos 1. E 0. Tá vendo? Bem fácil reconhecer, tá? Ó. Diagonal principal nula. E os elementos de simetria têm sinal contrário. Aí a gente chama, né, de antissimétrica. Tá certo? É só isso mesmo. Não tem muito segredo, beleza? Mas assim, fica tranquilo que isso aqui a gente vai retornar mais pra frente, tá? A gente não tá falando agora e nunca mais vai falar disso. Não, eu tô apresentando porque são coisas que a gente vai trabalhar ao longo de todo o assunto. Então, muitos aqui a gente vai relembrar futuramente, tá certo? Mas aqui eu estou apresentando as matrizes especiais. Tem mais 3 para a gente ver. Beleza. Aqui vamos ver matriz linha e matriz coluna. Uma matriz linha, ela é uma matriz retangular formada por uma única linha. Então, por definição, podemos escrever A, elementos A e J. Como é uma única linha, é mais retangular, não é mais uma matriz quadrada, 1 por N, ou seja, uma linha e uma quantidade N de colunas, tá? Aí como é que fica essa matriz? Dá pra gente representar aqui. Ó, elemento de... Só vai ter uma linha, tá? Então é linha 1, coluna 1. O que vai variar é a coluna. Linha 1, coluna 2. Linha 1, coluna 3. Linha 1, coluna N, tá? Então, por exemplo, por mais que seja simples, eu tenho que apresentar que vai chegar um momento que eu vou falar, ó, você pega uma matriz linha e multiplica por outra matriz coluna. Entendeu? Então, já tem que saber já. Então, por exemplo, vou pegar aqui uma matriz linha qualquer. Ó, por exemplo, essa matriz 4, 3, né? Uma linha, 2 colunas. Outra matriz. 1, 2, 3, 4. Tá? Ó, uma linha, 4 colunas. Tranquilo? Bom, matriz linha e matriz coluna,
vai ser praticamente a mesma coisa, sendo que ao invés de linha vai ser coluna. Então, uma matriz retangular formada por uma única coluna. Por definição, vai ser uma matriz A, de elementos I, coluna J, de N linhas com uma coluna. Na forma genérica, ela fica igual a elemento de linha 1, coluna 1, linha 2, coluna 1, linha 3, coluna 1, linha N, coluna 1. Beleza? Como exemplo, vamos ver alguns exemplos. Matriz de uma linha, 3 colunas. Matriz de 5 linhas, uma coluna, certo? Então, matriz linha e matriz coluna. E por último, e não menos importante, matriz nula. Essa é a mais fácil de todas. Matriz em que todos os elementos são nulos. Simples assim, existe esse tipo de matriz. Parece besteira, mas sua existência é importante, vai ser importante para a gente fazer algumas operações de matrizes, como soma, multiplicação. Ela vai aparecer também futuramente, beleza? Em potências de matrizes, soma, produto, e muitos outros casos, tá? Bom, a matriz nula a gente representa por O. Lembra que a identidade representa por I? Aqui a gente representa por O, né? Para parecer com um zero, mas isso não é um zero, é um O. Então, ON é a matriz nula de ordem... aliás, a matriz nula, ela não importa se ela é retangular ou quadrada, tá? Então, O de ordem N por N, elementos I e J, tal que a IJ é igual a zero para todo IJ. Beleza? Simples assim. Então, por exemplo, uma matriz O2. Aí eu já vou fazer 2 por 2. Ou O2, tá? Vai ser igual a 0, 0, 0, 0. Uma matriz nula, 4 por 1, 0, 0, 0, 0, tá? É bem fácil, tá? Todos os elementos são nulos. Outro exemplo, o último exemplo, 3 por 2, 0, 0, aliás, 0, 0, 0, 0. Pronto. Matriz nula, todos os elementos são nulos, independente se é quadrado ou retangular. Essa foi a última matriz especial. E agora a gente está preparado para entrar na parte de operações de matrizes, soma, multiplicação, em que a gente vai usar alguma dessas matrizes para fazer outras coisas, tá? A gente vai rever essas matrizes, todas essas matrizes especiais a gente vai rever na parte de operações. Beleza? Então, é isso.